Resum, um procedimento moderno para a urologia. Essa aqui é a pistola do Resum. Esse é um procedimento novo, um lançamento aqui no Brasil, está há menos de um ano funcionando, né? Mas é um procedimento que já é realizado na Europa, nos Estados Unidos, e é para o tratamento da hiperplasia prostática benigna. O que significa esse procedimento e o que é que temos de novo em relação ao que já se usa? Atualmente, o tratamento principal para a hiperplasia prostática é a ressecção transuretral da próstata, que é aquele conhecido como a velha raspagem da próstata. A gente tem também o Rolep e o Bipolep. O Rolep é realizado com ômio laser, né, para enucleação da próstata. Hoje é o padrão ouro para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, mas temos essa novidade que é o Resum. O Resum é um procedimento em que a gente utiliza essa pistola, a gente faz um procedimento endoscópico, então a gente coloca uma câmera que ela vai nesse ponto e a gente filma todo o procedimento, introduz essa pistola pela uretra do paciente até a próstata, aciona aqui esse dispositivo e aqui sai uma agulha que injeta um vapor de alta temperatura no paciente. Esse vapor vai fazer com que esse tecido prostático hiperplásico ele necrose, né, e tem uma atrofia desse tecido, abrindo o canal e permitindo que o paciente urine melhor. Qual a diferença de um procedimento desse para um RTU comum ou para o Rolep ou Bipolep? O Resum ele tem uma característica interessante, né? É um procedimento minimamente invasivo, como os outros, mas nesse procedimento não existe a ressecção, corte do tecido. Não havendo corte do tecido, você tem um sangramento muito menor do que nos outros procedimentos. Isso dá para a gente segurança em pacientes com características especiais. Então, se você tem um paciente que ele quer, por exemplo, preservar a ejaculação, o Resum é o procedimento em que o paciente mais preserva o volume ejaculatório por preservar o colo vesical. Se você tem um paciente, por exemplo, com risco cirúrgico elevado, um paciente que já teve um AVC, que já teve um infarto, que faz uso de anticoagulante, esse paciente ele tem um risco maior em realizar um procedimento em que você tem ressecção de tecido, porque esse procedimento ele vai induzir uma maior chance de sangramento. Então, nesses pacientes, o Resum ele entra como arma muito interessante, né, para fazer o procedimento de desobstrução desse paciente. De tal forma que, neste procedimento, o paciente pode ter alta já imediata. Então, você faz o procedimento sob sedação, que é uma anestesia mais leve. Depois de realizado o procedimento, o paciente fica em observação por 1 a 2 horas, geralmente não tem nenhum sangramento, nada demais, e o paciente recebe alta do hospital já de imediato. Então, para esses pacientes de risco cirúrgico mais elevado, ele é muito interessante. Pode ser tratado próstata de até 80 gramas, 90 gramas, então próstatas grandes, você consegue tratar ele com um resultado muito bom. A desvantagem em relação aos outros procedimentos é que com um procedimento como um Rolep ou um Bipolep, você vai conseguir tirar muito mais tecido e desobstruir mais. Mas, para um paciente de risco elevado, realmente esse procedimento ele tem um ponto muito interessante, que é desobstruir o paciente, dando a ele o menor risco possível.